Olá, irmãos e irmãs, alegria começar este primeiro domingo do Advento, primeiro domingo do ano litúrgico, conversando aqui e a gente se sentir caminhando juntos. E aí, que alegria a gente poder, como é simbólico fazer isso, tendo junto o nosso querido irmão Darlan Oliveira, que tem sido, durante todo esse tempo, uma espécie de anjo anunciador do Evangelho do domingo para a gente, e que está aqui conosco para nos ajudar. Darlan, bem-vindo. Obrigado, Marcelo, pela acolhida e o carinho de sempre, bondade sua. Para mim é uma alegria estar aqui a cada semana gravando, partilhando, né, melhor dizendo, o Evangelho, diversos temas e também partilhando a vida. Eu acho que é assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce. Neste primeiro domingo do Advento, né, sejam todos e todas bem-vindas ao início desse novo ano litúrgico. Estamos iniciando um novo ano litúrgico. A partir de agora, nos domingos comuns deste novo ano, leremos sempre o Evangelho de Marcos. E neste domingo, o texto escolhido é um pequeno trecho do último discurso de Jesus aos discípulos. Está lá no capítulo 13, Marcos 13, de 33 a 37. Comumente chamamos esse evangelho, esse texto do evangelho, de a parábola do porteiro. Marcelo, o que é bom a gente saber para compreender melhor este evangelho? Pois é, Darlan, a primeira coisa é essa história de porteiro. Hoje a gente não lida com isso normalmente, né, na maioria das comunidades, das igrejas. Nas primeiras comunidades cristãs, uma das funções importantes da comunidade cristã, como hoje em dia tem padre, tem pastor, naquela época tinha porteiro. A palavra grega episcopo significa vigilante, guardião da casa. E foi essa palavra, episcopo grego, que deu nossa palavra bispo. Bispo é um resumozinho da palavra episcopo, bispo. O termo casa designa sempre a igreja das casas. O cristianismo não tinha templo, não tinha catedral, não tinha paróquia. Os cristãos se reuniam em comunidades, eram comunidades eclesiais de base. E no evangelho que nós lemos hoje, Jesus nos diz que todos nós devemos ser como porteiros e guardiães de uma casa. E as nossas comunidades, que a pandemia obrigou agora a retomar esse projeto, é bom lembrar essa história, porque qual é a função do porteiro? Qual é a função de um porteiro da noite? Porque se trata disso. O porteiro da noite tem que tomar cuidado. Se ele quiser dormir, ele dorme com um olho e com o outro olho ele fica acordado, que é para não perder, né? Então, é assim, gente, que hoje, neste momento, a gente tem que viver a vida cristã. Darlan. Muito bem, Marcelo. Esse texto se refere à comunidade representada pela casa e especialmente ao porteiro ou à porteira da casa. Jesus dá duas recomendações importantes: ficar acordada e vigiar. Qual a importância disso para nós hoje, Marcelo? Hoje, em qualquer lugar público que você vai, Darlan, você vê essa recomendação escrita de outro modo. Às vezes até no elevador, cuidado com os pertences. Onde é que não tem isso por aí? Cuidado com seus pertences. Então, você está sendo filmado. Não é isso? Portanto, fique atento e vigilante. Tá? Essas palavras do Evangelho de hoje são as últimas palavras de Jesus a todos os discípulos antes dele ir para a última ceia e depois seguir para o jardim de Getsemane, onde ele se prepara, né, na oração para enfrentar os sofrimentos da tortura e da paixão.
Pois é, no horto lá da agonia, no Getsemane, ele disse a mesma coisa aos discípulos que ele diz aqui nesse evangelho. Lá ele disse para Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais queridos, mais chegados, né? Hoje é a nós que ele dá essa advertência. Tá? Fazendo uma ponte aí desse texto do Evangelho, Marcelo, no budismo, Buda significa justamente a pessoa que se mantém desperta. Geralmente se traduz por iluminado, iluminada, né? Mas é no sentido de despertar, no sentido de estar despertado ou despertada. No hinduísmo, os yogis, né, os yogis, são pessoas que, pela meditação, conseguem se manter sempre acordados, mesmo que eles estejam lá quietinhos, seja no repouso físico e na meditação. Há muitas histórias de mestres de yoga que não dormem ou vivem como se estivessem sempre atentos, né, sempre acordados. Então, essa preocupação é comum em diversas tradições espirituais. Aí, Marcelo, é que vem a sua reflexão, né? Você encontra isso também nas tradições do nosso povo? Sim, Darlan, encontramos no xamanismo amazônico e na religião do Santo Daime, o povo bebe a ayahuasca, né, aquela bebida que chamam de Santo Daime, para ter o que eles chamam de miração. O que é miração? Miração é abrir os olhos, é você ver coisas que você normalmente não vê em outro estado. Quem lê o livro A Queda do Céu, do xamã Davi Copenaua, que a gente queria até chamar para dar uma aula no nosso curso Teologia da Libertação, ele diz que quando ele bebe a bebida, e aí não se chama, não é o Santo Daime, é outra bebida, que eu agora não me lembro o nome dele, ele diz que ele fica, que tem uma visão impressionante. E aí é um estado especial de consciência, sabe? E é muito comum, é muito... Por exemplo, eu fui uma vez ao culto do Santo Daime. Gente, vocês não podem imaginar o que é de 7 da noite às 7 da manhã, em pé, dançando, com um intervalo às 2 da madrugada, eu acho, de meia hora. E as pessoas fazem isso e gostam disso, se fortalecem com isso. E quando a gente vem de fora, que não está habituado, etc., eles é que acham, puxa, mas como você é mole. Na nossa igreja, né, entre nós, dizem que Dom Helder dormia muito pouco, como ele sempre escrevia e orava na madrugada. Quer dizer que não existe essa necessidade de dormir? Como Não, é isso? não é esse o caso, não. É preciso dormir. Quem não dorme direito não tem saúde. Agora, se você vive uma vida equilibrada no seu conjunto, você encontra um jeito de intermediar sono e vigília de uma forma que você o equilíbrio orgânico se dá. Eu ia falar de outra pessoa, eu ia falar do Pedro Casaldáliga, mas vamos falar de Dom Helder. Eu, muitas vezes, era chamado para acompanhar Dom Helder em encontros, em conferências, e a gente sentiu o seguinte, como ele dormia muito pouco de noite, ele dormia pelas 10h30, 11 da noite, e acordava às 2h30 da madrugada, às 3 ele já estava escrevendo, rezando, orando e escrevendo, ele cochilava durante os encontros. Era muito comum a gente estar todo mundo lá falando as coisas, e o Dom Helder na cadeira dele, assim, de cabeça baixa, e a gente estava vendo que ele estava dormindo, de vez em quando fazia assim, né? E a cabeça cedia, as pessoas viam que ele estava dormindo. Mas sabe o que é que me chamava a atenção, Darlan? É que, de repente, a discussão parava, porque alguém dizia assim, seria bom sobre isso, ver o que é que o Dom Helder pensa. E é naquele exato momento, ele abria os olhos, se levantava e falava de uma maneira que nós estamos, mas ele prestou atenção a tudo, então, porque ele citou fulano, ele disse aquilo que fulano respondeu, ele tomou posição sobre aquela questão ali, então ele estava por dentro, ele não estava
ele não estava fora. Então, isso eu vi várias vezes. Várias vezes. Não é interessante? Com certeza. No caso, você começou falando aí, né, e acabou despertando a nossa curiosidade. Você também teve experiência com outros profetas, como o Dom Pedro? Olha, Darlan, eu tive, e estamos falando de profetas bispos, mas ele podia citar profetas como, por exemplo, a mãe Estela, do candomblé. Só que com mãe Estela, quer dizer, claro, como mulher, a minha perspectiva, a minha visão era outra. Com Dom Pedro Casaldáliga, com Dom Tomás de Balduino, já me aconteceu de dormir no mesmo quarto. Então, vê como é que é essa história do sono, que é o assunto que a gente está falando. O que é que eu notava em todos dois? Eu nunca vi, eles não eram como Dom Helder. Dom Helder acordava 2h30 para rezar. O Tomás não e o Pedro não. Mas uma vez me aconteceu de trabalhar com os índios chavantes e com Tomás. E lá na missão deram para nós um quarto só, com 2 camas, uma ao lado da outra, eu e ele. Era um calor insuportável depois do almoço. E aí a gente tinha menos de 1 hora. E eu pensei assim, não adianta primeiro eu vou ficar mais mole do que... Eu vou acordar pior do que quando fui dormir. E o Tomás disse, não, de qualquer maneira a gente relaxa, vamos deitar assim. E aí eu aceitei, deitei ao lado dele, pensando em ficar lendo alguma coisa, né? E ele deitou ao meu lado. Não deu 1 minuto e eu escutei. Ele tinha pegado no sono. Aí eu pensei, bom, ele está no sono tão pesado, chega quase a roncar, ressonar, que ele não vai acordar daqui a 45 minutos. 45 minutos em ponto. O Tomás abre os olhos e diz, vamos trabalhar? Pedro era a mesma coisa. Em ônibus, eu me lembro de viajar com ele no ônibus de Belo Horizonte a Salvador, durante a noite. Eu ali, aquela noite toda, meio me mexendo, no ônibus comum, apertado. O Pedro dormia como se fosse um anjo. Na hora, o ônibus parou, ele deu a corda. Quer dizer, significa que a pessoa tem esse controle sobre si, entende, Darlan? E isso é que é importante. Isso é o que o Evangelho chama de vigilância. Não é você não dormir, é você ter um controle sobre você. Que eu, por exemplo, Marcelo, não sei se tenho ainda, mas que a gente deve sempre buscar. Você. Muito bem. Voltando, então, para o texto, né? O Evangelho diz que o porteiro não sabe a que horas virá o Senhor, se na primeira parte da noite, ou na segunda vigília, ou de madrugada. É uma alusão às etapas ou horas da paixão de Jesus. Assim também, nas noites da nossa vida, o Senhor pode chegar a qualquer momento. A gente sempre fala dessa chegada, desse retorno. Inclusive no momento da nossa agonia, ou em momentos de noite mais escuras ainda, né? Quando a gente está aí numa perseguição, no martírio. Então é preciso a gente estar sempre alerta e com muita capacidade crítica para discernir aí os sinais dos tempos. Pois é, Darlan. E aí o Evangelho de Marcos diz, sejam críticos e vivam essa perspectiva como Jesus, a partir do despojamento e da cruz, e não a partir do poder. Acredito que é um tempo para a gente analisar criticamente, né? Como falamos agora há pouco. Será que hoje, na nossa igreja, os atuais porteiros não continuam tão fora, né, desse projeto de Jesus, quanto o próprio Evangelho de Marcos nos diz, né? Como os primeiros discípulos estavam, né, nesse processo de espera. E até nós mesmos, até que ponto assumimos esse projeto de Deus de modo como Jesus viveu e também propõe, né, para todos e todas nós. Hoje em dia, em muitas cidades do Brasil, teremos o segundo turno das eleições municipais, nas quais serão escolhidos os candidatos ou candidatas
para as prefeituras. Como seria bom, né, se todos os cristãos e cristãs votassem de acordo com esse critério de Jesus, né, de estar esperto, de estar vigilante. Como seria bom se como discípulos e discípulas, pudéssemos ajudar a viver esse advento. E viver um advento de verdade, de esperança, mas não é de esperar, mas é de esperançar, de lutar juntos. Né? Criar esse tempo novo de expectativa desse projeto de Deus. Como tempo também de uma nova organização da Aliança da Humanidade pela Paz e também de uma justiça ecossocial, como vem nos dizendo muito bem o Papa Francisco. Alegria, Darlan, isso mesmo. Primeiro domingo do Advento, tempo novo para a igreja, mas também para a humanidade. Muito obrigado de nos ter acompanhado até aqui. Vamos juntos, sempre caminhando. Um bom domingo para vocês, uma boa semana e vamos votar com toda a consciência cristã e muita esperança de mudança. Grande abraço. Seguimos caminhando. Darlan. Maravilha, meu povo. Beijo no coração. Sigamos a palavra do Mestre e a gente segue caminhando.